Bom dia, igreja! Você que nos visita pela primeira vez, ou você também que já é de casa, sejam todos muito bem-vindos. Aproveite esse momento agora. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, se inscreve. Deixa também um like aqui no vídeo. E aproveita, pega esse link e envia para alguém o culto para você poder abençoar a vida dessa pessoa. Se você também não segue a gente nas redes sociais, tem um QR Code aqui na tela que vai te direcionar lá para o nosso Instagram. Ou pelo Instagram, @mosaicaigreja, para você ficar ligado em toda a programação durante a semana. Mesmo com os nossos cultos online, a gente continua com os pequenos grupos acontecendo durante a semana, de forma remota. Então, se você quer participar, quer conhecer ou se interessou, manda uma mensagem pra gente lá no direct, que a gente vai enviar pra você todas as informações. E é isso, galera. Aproveita o culto, aproveita esse momento também para se conectar com Deus e para sentir a presença dele. Do amor de Cristo será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas ou profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor.
tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Ansioso espero a sua volta no grande dia, porque tu virás, então subiremos, contigo estaremos para sempre. Aleluia, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Dois, três, quatro. Como descrever? Como explicar o amor que vai de leste a oeste pra me resgatar? Tu me conheces bem, tu sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor
mostrarem como é grande a minha gratidão. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Não vou esquecer, não vou desprezar o amor que tu revelaste a mim pra me resgatar. Tu me conheces bem, tu sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, é de coração. Tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Oi gente, tô de volta e vim trazer uns avisos bem importantes pra vocês. Os cursos da Escola Mosaico acabaram e foi uma bênção. Então se você não conseguiu participar ou tem interesse em participar de novo, fica ligado nas nossas redes que em breve a gente vai lançar novas vagas e novos cursos também. Como vocês sabem, está rolando uma campanha, Juntos pela Vacina, que é uma ação da ONG Transforma Brasil com diversas igrejas, inclusive com a nossa igreja Mosaico. Não sei se vocês sabem, mas aqui a gente tem um princípio que é o de servir a cidade. E é muito importante que a gente, como igreja, esteja lá, dando testemunho e servindo também. Então, se você tiver disponibilidade nesse sábado, vai lá no Insta da Mosaico, @mosaicoigreja, manda mensagem pra gente que a gente vai passar mais informações, ou também aqui pelo QR Code. Não deixa de participar, porque a sua presença vai ser muito importante, eu tenho certeza que vai abençoar vidas. Minha gente, grava essa data, dia 9 de maio, é o dia que a gente está se programando para a volta dos cultos presenciais. A gente está de olho na situação da pandemia aqui na nossa cidade. E também iremos voltar seguindo todos os protocolos e os cuidados. Se tudo der certo, no dia 9 a gente está de volta. Então anota aí, prepara sua máscara, seu álcool gel, pra gente cultuar junto. Agora a gente vai para um momento muito importante aqui na nossa igreja, que é o momento de dízimos e ofertas. Eu vou ler uma passagem que está lá em 2 Coríntios 9, de 6 a 7. Diz assim: lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria.
Então, que nesse momento a gente possa se colocar diante de Deus e estar com o coração aberto e sensível para entender a vontade dele e entender o que Deus quer que a gente entregue hoje a ele. Para que a gente entenda que a gente não dá pensando em receber, porque na verdade tudo já nos foi dado lá na cruz. Oremos. Paizinho, muito obrigado, Senhor, por mais um domingo que a gente está aqui cultuando a Ti, Pai, mesmo distantes fisicamente, Senhor. Nesse momento eu quero entregar as nossas vidas, Senhor, e os nossos corações a Ti, Pai, para que o Senhor esteja falando com a gente, Senhor, o Senhor esteja nos tornando mais sensíveis para entender o que o Senhor quer, Pai, que a gente entregue, meu Deus, para Ti, para que a gente consiga entender o verdadeiro significado da generosidade aqui na terra, Senhor. Continua falando com a gente, continua também, Pai, abençoando esse culto, Senhor, e também, Pai, aquelas pessoas que sentiram no coração o desejo, Pai, de ofertar, mas que estão desempregadas ou que foram afetadas pela situação do nosso país, Senhor, que o Senhor esteja abrindo as portas para essas pessoas. É isso que eu te peço, Pai, te agradeço e nos dê um culto abençoado. Em nome de Jesus, amém. Conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim, santo é o seu nome. Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado, santo é o seu nome. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Cante comigo! Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim, santo é o seu nome. O Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado, santo é o seu nome. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis.
Bom dia, igrejinha! Espero que vocês estejam bem por aí, né? Que essa semana tenha sido uma semana boa e que seja uma nova semana, uma semana muito bacana para todos. Antes de começar, eu queria confessar aqui na frente de vocês, né, que eu particularmente sofro de um mal que é talvez um pouco de ansiedade aí, mas eu processo as coisas muito rápido, né? É engraçado que Rodrigo vive puxando meu pé, dizendo, cara, você tem que estar mais no agora, tem que estar mais presente. Então eu escuto uma coisa, vejo uma notícia, alguém fala alguma coisa comigo, eu já começo a processar 1000 coisas, imaginar 1000 cenários, vou lá na frente, começo a ver a solução lá na frente, e aí o que acontece é que na maioria das vezes eu sou incompreendido. Eu não estou falando aqui que as pessoas não me compreendem ou que não me entendem, não é um problema delas, é um problema meu de estar sempre indo muito além do que eu deveria estar ali. E acaba sendo um exercício constante para mim de me puxar para aquele momento de agora. E na vida, em uma proporção maior ou menor, a gente é da mesma forma. É como se o nosso coração ele tivesse distâncias, né? Distâncias de onde ele está e onde ele quer estar. É como se o nosso coração ele sempre estivesse longe de onde ele quer estar. Ele nunca está no agora, ele nunca está no que a gente tem, né? Por mais que a gente reconheça às vezes as conquistas que tivemos na vida, ou as situações que nós passamos, a gente sempre está procurando algo novo, está esperando uma melhoria no emprego, alguma coisa da família, alguma notícia boa aí dessa situação toda. E a gente acaba tendo essa dificuldade de estar presente. E é um pouco sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. É da nossa natureza possuir, de certa forma, distâncias em nossos corações. E eu não estou aqui te convidando a não ter essas distâncias, nem te provocando a questionar essas distâncias como se fosse algo ruim. Isso é nossa natureza, a gente tem isso. Mas é mais um pouco sobre para onde o nosso coração está apontando. Qual é a distância que ele quer percorrer, qual é o caminho que ele está querendo percorrer. E aí, eu consigo lembrar aqui, rapidamente, de um texto que tem muito famoso, possivelmente você conhece aí, lá em Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22, que é a clássica passagem onde os discípulos avistam Jesus andando sobre as águas. E o texto fala mais ou menos o seguinte: logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-los para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali, sozinho. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados e gritaram: "É um fantasma!" E cheio de medo, dali do barco, Jesus respondeu para eles: "Não tenham medo. Coragem, sou eu." Então Pedro gritou: "Se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está." Jesus simplesmente olhou para Pedro e respondeu: "Venha." Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou: "Salva-me, Senhor." No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. "Como é pequena a sua fé", disse ele. "Por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento parou, e então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." Essa história aqui já não é uma história nova, né? Possivelmente você já deve ter ouvido aí. Mas é uma história que tem várias informações, várias lições. E tem algumas coisas que eu queria, de início, trazer pra gente aqui, pro nosso coração, pra gente começar a refletir. A primeira é que Cristo insiste para que os discípulos sigam sem ele. O mestre tinha sua própria agenda, ele tinha seus próprios compromissos, ele tinha seus próprios interesses. E ele não dependia dos discípulos para isso. Não é só um convite para que os discípulos estejam sós, mas é uma forma de Cristo nos dizer que ele não precisava naquele momento dos discípulos, e que ele nunca precisou, na verdade, porque o caminho que ele tinha que percorrer era o caminho dele. E a hora ali já era avançada, as ondas eram fortes, o vento, açoitava o barco, eu imagino ali o desespero. Eu que sou bem imaginativo assim, eu fico imaginando aquela cena. Eu particularmente nunca tive a experiência de estar no mar revolto, mas já tive a experiência de estar num rio revolto, assim.
e você fica ansioso, você fica angustiado, né? Você está vendo ali, o barco parece que já não tem mais condição de suportar e você fica louco para poder chegar em terra firme. E eu imagino os discípulos ali 3 horas da manhã, todos já cansados, né, do que estava vivendo, tudo. Ainda ter que enfrentar aquilo sem muita expectativa se o barco ia conseguir segurar a barra ali, né? Segurar a onda, literalmente, e não afundar. E aí, mesmo em meio à tempestade e situações adversas assim, Cristo, ele nos mostra que ele está no controle. Ele passa exalando a sua paz, que era no meio dessa tempestade, no meio dessa situação toda complicada que os discípulos avistam Cristo chegando, Cristo passando ali sobre as águas. Então imagina só, né, aquela situação toda, devia estar um nevoeiro, ou só mesmo a questão lá da onda quando quebra, né, que fica aqueles respingos de água, o vento muito forte, o barco agitado, então a dificuldade de ficar parado no canto e vendo alguma coisa, e do nada você vê alguém tranquilo caminhando pela água ali, né, e esse alguém era o próprio Cristo. Né? E eles ficaram aterrorizados. Mas aí, Cristo ele nos mostra que independente da tempestade, ele tem a paz que só ele tem. Uma paz em meio ao caos, uma paz que não liga para as situações. Mas a gente vai falar disso já já. Pedro questiona e vê ao saber que Pedro questiona, né, o que vê, e ao saber que era Cristo, ele já solta, né? Se tu és o Cristo, se tu és Jesus mesmo, diz para mim para eu ir até aí. Eu acredito muito que Pedro não tinha nem muita noção do que estava falando ali naquela hora, né? Até porque eu acho que se ele tivesse parado para pensar como muitas vezes a gente pensa, ele tinha segurado ali dizendo, não, rapaz, tá dizendo que deixa ele chegar, deixa ele ver. Mas Pedro, ele tinha uma urgência, né? Ele tinha certeza que se o coração dele estivesse no local onde estava o coração do mestre, ele não ia ter o que temer. Eu não vou dizer que Pedro tinha expectativas de que, na hora que ele falou aquilo ali, que de fato ele ia andar sobre as águas, mas eu acho que Pedro estava até pronto, se fosse para se afogar ali, ele sabia que Cristo ia dar um jeito. Né? Que ele conhecia o mestre, ele conhecia Cristo, e o coração dele pulsava para estar onde estava o coração do mestre naquele momento. Então Pedro se joga, né? Se joga do barco, pula lá no meio da confusão. Pelo que a gente vê no texto aqui, a onda ainda estava forte, as coisas ainda estavam agitadas. Não era aquela coisa que a gente vê às vezes na televisão ou nos filmes, né? De uma aguinha tranquila ali, como se tivesse um vidro embaixo e Pedro está caminhando. Não. Pedro pulou no mar agitado e imagino que ele estava ali levando pancada de onda de todo lado e aquele vento muito forte. E na hora que ele começa a andar ali naquela onda ali, ele começa a sentir medo e ele afunda. Veja bem, imagina você nessa situação. Você está vendo uma pessoa andando sobre as águas. Você está vendo que essa pessoa, ela não está andando sobre uma coisa tranquila. Ela está andando no meio de algo agitado com toda a tranquilidade do mundo nela. E você está na mesma situação. Você está subvertendo qualquer possibilidade científica ali daquilo ali acontecer. Mas mesmo assim, naquele momento ali, Pedro não consegue olhar para esses elementos e dizer, nossa, isso aqui que eu estou vivendo aqui é algo fora de série, não tem por que eu ter medo. Ele tem medo e afunda. E aí, Cristo resgata ele, sobe no barco e acalma a tempestade. Eu acho que um ponto importante que a gente tem aqui é que a natureza de Pedro naquele momento era de afundar. É normal, é a natureza da gente, é a mesma natureza da gente. Se a gente for pular na água agora aqui, eu tenho certeza que a gente vai afundar, né? Mas a natureza de Cristo não era a natureza de Pedro. A natureza de Cristo é a natureza de subverter e restaurar todas as coisas. Aí vem uma pergunta aqui, né? Que vem na minha mente, que é, qual é o barco que eu tô? Sabe? Para onde meu barco ele tá levando a minha vida? O que tem sido melhor do que me aproximar de Cristo? Quais as distâncias que o meu coração está querendo percorrer? Quando a gente olha para essa situação toda, é um momento bem atípico, mas Pedro ele tinha certeza da distância que o coração dele queria percorrer. E em meio a toda a tempestade, não era a distância de ficar na beira do barco, não era a distância de somente se jogar na água, mas era a distância de ir ter com Cristo, de estar onde Cristo está. E quando eu faço essas 3 perguntas aqui, é porque eu fico refletindo que muitas vezes o meu coração, ele não está apontando para a direção que Cristo está. Muitas vezes o barco que eu não estou querendo pular dele.
E aí eu confesso, por muito tempo, o meu barco ele foi minha vida profissional. Eu tinha muita dificuldade de enxergar Cristo nela. E às vezes eu via lá aquele vulto de longe, eu dizia, não é possível. Eu começava a procurar ali no barco, é você que é Jesus, é você que é Jesus. Mesmo sabendo que eles não eram, mas porque aquele barco ali, eu não tinha coragem de saltar dele. E eu me frustrei bastante, eu vou ser bem sincero com vocês. Meus amigos mais próximos estão aí para não me deixar mentir, o quanto que foi dolorosa para mim essa questão de carreira por tanto tempo. Né? Nenhum trabalho me fazia sentir completo, nada do que eu fazia parecia fazer sentido. Até que um dia eu entendi que aquele vulto no meio da tempestade era Cristo e eu joguei meu coração para a direção do Mestre. E aí pulei do barco, andei sobre as águas, mas mais do que isso, eu afundei. Eu afundei como Pedro afundou. Porque eu acredito que é inerente da nossa caminhada a gente acabar afundando uma hora ou outra. E aí, um questionamento que eu jogo pra gente aqui, né? Hoje, será que o meu barco está sendo a minha família? Será que está sendo como um dia foi pra mim, né? A carreira, ou o dinheiro, ou a segurança, né? A gente vive num tempo de tantas incertezas, eu não sei se eu vou ter meu emprego amanhã, eu não sei se vai ter vacina amanhã, e eu não sei como é que vai ser isso, eu não sei por quanto tempo mais eu aguento essa situação toda. E aí, eu quero dizer que eu entendo que são tempos difíceis, e que isso demanda da gente que a gente faça o possível para a gente se sentir bem, para a gente se sentir seguro. Mas eu também sei, na prática, que quando a gente aponta o nosso coração para onde Cristo está, Jesus ele vem caminhando tranquilamente sobre essas águas todas para dizer para a gente, venha. Para dizer para a gente que está conosco, e não somente isso. E talvez aí você até, né, me questione aí, Daniel, ok, né? Pulei do barco e aí? Tô afundando, como você disse aí que até aconteceu com você. Eu nem cheguei a andar, né? Já pulei, já comecei a afundar, assim, já mergulhei, né? Eu não pulei, eu mergulhei. E eu quero dizer para você que talvez a gente vá afundar mais do que a gente imagina. Mas Cristo, ele tá com a gente para nos resgatar. Ele está estendendo a sua mão para que a gente possa sair dessa água, desse turbilhão que a gente está, para que a gente possa voltar para o barco com ele e navegar tranquilo. Quando a gente coloca o nosso coração na direção de Deus, desejando diminuir essa distância entre onde eu estou e onde Cristo está, o que acontece na nossa vida é que a gente não é só que a gente vai andar sobre as águas, não é só que a gente vai viver o sobrenatural, mas é que Cristo vai começar a subverter e restaurar a natureza do nosso coração. Da mesma forma que naquela hora ali, Cristo estava fazendo com que a natureza da água não fosse fazer a gente afundar e nem muito menos afogar Pedro, ele está querendo mostrar pra gente que quando o nosso coração está onde ele está no controle de todas as coisas. E isso significa, de certo modo, assumir Cristo como o centro da nossa essência, da nossa existência. E isso também compreende abrir mão de todo, eu acho que é talvez a parte mais difícil, mas é abrir mão de toda a vontade de querer ter controle sobre nossa própria existência. Não é que sonhos, família, carreira deixa de ser importante, pelo contrário. Mas é que agora a gente entende que o nosso coração ele não precisa ser guiado pelo que a gente deseja, pelo que a gente almeja, mas ele precisa ser guiado por onde Cristo está. Porque se lá atrás Cristo retirou Pedro da água, não foi porque ele estava com Pedro, foi porque ele estava no lugar de Pedro. Se Pedro afundou um pouco ali com aquelas ondas fortes e foi salvo, a gente tem que lembrar que Cristo ele desceu até a mais profunda, até a profundeza mais intensa para nos salvar. E ele foi lá no fundo e voltou sozinho. Ele percorreu o caminho completo. Não tem nada que ele não tenha feito. Não tem nada que ele não tenha vivido que a gente não tenha vivido ainda. Então, Cristo ele está não só ao nosso lado, mas ele está no nosso lugar. Ele entende a nossa dor, ele entende a nossa angústia, ele entende o que a gente
tem sofrido o peso que a gente carrega de ser a gente mesmo, não só como alguém que está do nosso lado e batendo no ombro dizendo estou aqui, mas como alguém que percorreu esse caminho, que já foi lá no fundo e voltou. E aí, você pode me perguntar como é que Cristo resolve, né? Como é que Cristo pode ser a solução dessas coisas? E eu digo que, primeiro, a gente precisa entender que ele não estava só com Pedro, ele estava no nosso lugar. E entendendo isso, a gente pode lembrar que não existe nada que Cristo já não tenha percorrido, não existe nada novo que Cristo já não tenha vivido, que não possa nos auxiliar a passar. Uma vez que eu entendo que Cristo está no meu lugar, eu posso entender que Ele é capaz de entrar no meu barco e acalmar a tempestade. Isso mesmo. Como assim, Daniel? Lá atrás tu falou que era sobre pular do barco e qual era o barco que estava me impedindo de pular. E aí eu te digo que não é só sobre abrir mão, mas é estar disposto a abrir mão do controle. Que às vezes esse barco é o controle que a gente está exercendo. É o controle que eu exerço sobre a minha carreira, é o controle que eu exerço sobre meus filhos. O que Cristo está dizendo é o seguinte: deixa que eu tomo conta disso. O que Cristo está dizendo é que se o nosso coração está apontado para diminuir a distância de onde Ele está para onde eu estou, quando Ele chegar até nós, Ele vai chegar restaurando tudo. Ele vai chegar acalmando essa tempestade de alguma forma e Ele vai chegar tomando conta desse barco para que o barco chegue no seu destino, seja ele qual for. Mas a gente tem que entender que não é sobre o barco, não é sobre a tempestade, nem sobre o destino. Mas é sobre a direção que o nosso coração está sendo guiado pelo Mestre. A minha oração nessa manhã, igreja, é para que Deus revele quais são os barcos que estão me impedindo de chegar até Ele. Que Ele revele quais são os medos que estão me fazendo afundar, para que eu possa colocar meu coração numa trilha em que eu não me importo com essas coisas, por saber que o Mestre está restaurando todas as coisas e está subvertendo tudo aquilo que está bagunçado para aquilo que deve ser. E eu peço, igreja, que Deus ele possa nos dar sabedoria para que a gente não tenha medo de pular no mar quando for necessário, que a gente não tenha medo de afundar quando a gente sabe que Cristo está estendendo a sua mão constantemente para nos tirar, por saber o caminho que a gente já passou e que a gente está passando, por ter vivido na pele a dor e por ter vencido a morte através do seu sangue na cruz. Que Deus nos abençoe nessa manhã, que a gente possa começar essa semana refletindo sobre quais as distâncias que o meu coração está querendo percorrer e que no final desse caminho, quem esteja lá seja Jesus Cristo, que esteja lá seja Cristo o Mestre, andando sobre as águas, independente delas estarem agitadas ou não, para que a gente possa andar com Ele, sem medo de afundar, sem medo do destino, mas com a certeza que onde o coração do Mestre está, se eu estiver lá, eu não tenho que temer. Amém, igreja? Boa semana para vocês, Deus os abençoe. Eu queria fazer uma oração agora, só para encerrar aqui o nosso momento e entregar nos colos de Deus aí essa semana que começa. Deus, muito obrigado por esse tempo, Senhor, que o Teu Espírito possa ter feito uma morada nos corações daqueles que estão ouvindo isso, que a gente possa, Pai, através do Teu Filho, ter a certeza de que não são os nossos desejos, não são nossos sonhos que dirigem nossa vida, mas que as distâncias que a gente quer percorrer com o nosso coração, os problemas que a gente quer resolver, unicamente está onde Teu Filho está, para que a gente possa entender cada dia mais o Teu amor e assim refletir, Senhor, aquilo que Tu tens feito na história da humanidade, Senhor, com tanto amor, com tanto carinho, com tanta glória, ó Pai. Abençoa essa semana, que seja uma semana rica aí de alegrias no Teu nome, que a gente possa ter paz em meio a toda a turbulência, em meio a todo o caos, que a gente não possa ter medo de te amar por Ti quando a gente afundar, e que a gente possa também, Senhor, ter a certeza de que não existe ninguém melhor para acalmar a tempestade e tomar conta do nosso barco do que o Teu Filho. Em nome de Jesus, amém.
pensar em desistir. Por uma dúvida qualquer. Mesmo assim, no fundo eu sei que estás em mim. Que um dia tudo vai passar. Minha fé mais firme, mais madura, vai me ajudar a prosseguir. O que eu quero é te adorar, me lançar em tuas mãos e enfim te encontrar, pois te busco no meu coração. Senti que sou teu e nada mais, e enfim compreender teu amor jamais me abandonar. Por vezes eu me sinto assim, tão pequenino em minha fé. Chego a pensar em desistir. Por uma dúvida qualquer. Mesmo assim, no fundo eu sei que estás em mim. E um dia tudo vai passar. Minha fé mais firme, mais madura, vai me ajudar a prosseguir. O que eu quero é te adorar, me lançar em tuas mãos e enfim te encontrar, pois te busco no meu coração. Senti que sou teu e nada mais, e enfim compreender teu amor jamais me abandonar. Querida igreja, nossa, quanto aprendizado, hein? Quando a gente pensa que já aprendeu todas as formas de amar, de servir,
Aí acontece uma coisa dessa na vida da gente e a gente coloca diante de Deus que a nossa alegria continua sendo a mesma. Então, esse tempo de pandemia tem me ensinado muito a ser igreja de forma diferente, né? E muitas vezes eu fico pensando naqueles lugares onde as pessoas, esse diferente já era regra para eles, né? Porque eles não podiam expor publicamente, abrir templos para poder falar de Jesus, nem compartilhar do amor de Deus com outras pessoas dessa forma. Tinha que ser dentro de casa mesmo. E a gente aprendeu, sabe o quê? Que dá certo. E deu certo. E está dando muito certo. Que alegria poder compartilhar com meus irmãos durante a semana, pequeno grupo, discipulado. Quanto crescimento, embora estejamos ainda com as portas fechadas, mas com nossas vidas abertas a aprender mais do amor de Jesus e aquilo que Ele tem para cada um de nós. Então, se você ainda não está engajado nessa obra de continuar a fazer acontecer aquilo que é o ministério de Deus para nossas vidas, ainda tem essa oportunidade, né? Então, abra aí, procure saber, entre no site da Mosaico, tanta coisa a ser feita, tanto serviço, né? E Deus está contando com a gente nessa caminhada. Deus abençoe muito, muito, muito a vida de todos nós e que possamos ser eternos aprendizes naquilo que é a forma de servir a Jesus. Beijos!